Bom dia a todos. Sou o Tenente-Coronel Oscar de Almeida Machado, sou professor de cálculo na Academia Militar das Agulhas Negras e vou apresentar o artigo que eu escrevi em coautoria com o Coronel André Luiz Goulart Matos, que é o chefe da cadeira de Cálculo 2 na Academia Militar das Agulhas Negras, e o professor Dr. Mauri Aparecido de Oliveira, do ITA. Disciplina de seminários da professora doutora Ana Carolina Loreno. E o artigo que eu vou apresentar no SBPO se intitula O uso da razão sinal ruído e do coeficiente de variação no estudo da demanda de suprimentos reparáveis na manutenção de helicópteros. Inicialmente, seguiremos o seguinte roteiro. Eu farei uma breve contextualização do problema, eu farei uma fundamentação teórica, explanarei sobre o método de pesquisa, falarei sobre os resultados de discussões, farei uma breve conclusão e citarei as referências utilizadas na confecção desse artigo. Então, contextualização do problema. Então, a condução eficaz da logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos pode fornecer uma importante fonte de vantagem competitiva. Em outras palavras, uma posição de duradoura superioridade em relação aos concorrentes. Cada empresa deve atingir simultaneamente pelo menos 6 objetivos operacionais diferentes. Esses objetivos operacionais, que são determinantes básicos do desempenho logístico, incluem resposta rápida, variância mínima, estoque mínimo e consolidação da movimentação, qualidade e apoio ao ciclo de vida. Então, eu grifei aqui essa palavra variância mínima, por quê? Porque nós estudamos aqui nesse presente trabalho o coeficiente de variação, que não é a variação num processo, mas sim a comparação do desvio padrão em relação à média do processo, como a gente vai ver mais para frente. O que é um suprimento reparável, afinal de contas? Ele é todo componente, conjunto ou equipamento passível de alguma intervenção, a qual seja viável técnica e economicamente. São itens de alto valor, então são itens aí que custam, com certeza, mais de 5, 10 mil reais, podendo custar aí até alguns milhões de reais, tá certo? Principalmente, sobretudo, a caixa de transmissão principal de um helicóptero, que atinge alguns milhões aí de dólares. São itens de difícil aquisição, fabricação e transporte. Por quê? Porque o nosso país não fabrica esses materiais, geralmente eles são importados de fora, né? E para transportar também não é muito simples. Por exemplo, para transportar um motor, precisa ter um berço, ter um ferramental adequado. Alguns reparáveis precisam ter um ambiente climatizado mesmo para o transporte. Então, tem todo uma sistemática específica para se transportar esse material. Eles têm alto custo de armazenagem, como eu já disse, né? Se tem um alto custo de transporte, vai ter também um alto custo de armazenagem. Eles têm uma baixa demanda anual. O que eu classifico como baixa demanda anual? Ela é inferior a 100 unidades por ano, ou 7, 8 unidades por mês. Tá ok? E ela tem uma demanda altamente errática e com alta variabilidade. Então, no nosso estudo aqui, mais para frente, a gente vai ver que o coeficiente de variação observado foi muito elevado. Aqui alguns exemplos de itens reparáveis, né? Alguns aviônicos que nós vimos do painel da aeronave, e um motor, uma turbina Ariel, que também é um componente reparável. Isso aí, apenas alguns exemplos, né? Uma aeronave aí tem cerca de 700 a 1.000 itens reparáveis. Então, a gente tem visto um aumento exponencial sobre gerenciamento de suprimentos reparáveis nos últimos 30 anos, especialmente em jornais e congressos, como o Jornal Europeu de Pesquisa Operacional, European Journal of Operational Research, né? O Informes lá nos Estados Unidos. E a gente procurou aliar à nossa pesquisa o conceito de projeto robusto,
que foi um conceito desenvolvido na década de 50 pelo professor Genichi Taguchi. Então, aqui é o professor Genichi Taguchi, ok? E o que diz esse conceito de projeto robusto? Ele baseia-se, sobretudo, no conceito da razão sinal ruído. Então, para o professor Taguchi, quanto maior for o valor da razão sinal ruído, melhor será a robustez no processo. Mas o que seria essa robustez no processo? Então, eu vou definir primeiro o que seria um ruído, tá ok? Para que a gente possa entender o que é robustez no processo. Então, ruído é todo desempenho desejado que a gente não pode controlar, mas que ele vai influenciar o processo. No nosso caso aqui, vai influenciar a demanda do componente. Ok? Então, um exemplo clássico, condições atmosféricas. Então, a gente não pode chegar para São Pedro e dizer, olha, hoje vai fazer um tempo com baixa umidade. Não, a gente não pode fazer isso. A umidade a gente não vai ter como controlar. Ah, mas a gente consegue climatizar, consegue controlar, mas e quando o componente vai instalar na aeronave? A aeronave não vai voar numa área úmida, numa área poeirenta. Então, isso são condições que a gente não pode controlar, mas a gente pode medir. Ah, hoje o dia está quente, o dia está frio. Então, numa atmosfera arenosa, a gente consegue medir isso aí. Tá ok? Então, o objetivo do nosso trabalho, o que é? Analisar os dados relativos à demanda de suprimentos reparáveis em uma empresa que realiza manutenção em helicópteros e verificar uma possível ligação entre o coeficiente de variação dos dados com a robustez do processo, que, como eu disse, é medida pela razão sinal-ruído e do inglês Signal to Noise Ratio, SNR. Então, qual seria a nossa hipótese de pesquisa? Seria que processos com baixa variação de demanda são processos robustos, ou seja, pouco suscetíveis aos ruídos. E processos robustos, né, o contrário também seria verdadeiro, processos robustos necessariamente possuem uma baixa variação de demanda, ou seja, se o processo ele é pouco suscetível às condições adversas, eles deveriam ter uma baixa variação de demanda. Então, fundamentação teórica. Então, o coeficiente de variação ela é uma estatística descritiva, muito encontrada nos livros, né, que indica quão grande é o desvio padrão em relação à média e geralmente é expressa como uma porcentagem. Tal medida representa o impacto do desvio padrão em relação à média, sendo chamado por essa característica de desvio padrão relativo. Então, como é que seria a fórmula do coeficiente de variação? A fórmula do coeficiente de variação ela é dada pelo desvio padrão dividido pela média. Ok? Aqui, no caso, eu utilizei a notação populacional de sigma e mi, mas para amostras, né, que é o caso que a gente está trabalhando aqui, a gente pode usar a notação S e X barra. Uma questão apenas de notação. Tá ok? E a gente optou por usar essa fórmula adimensional, né? A gente não expressou o coeficiente de variação em porcentagem. Se a gente multiplicar por 100%, tá certo? A gente tem o coeficiente de variação em porcentagem. E o que a literatura nos diz? Né? Que um coeficiente de variação elevado, o que é um coeficiente de variação elevado? É aquele que é maior que 0,4. Ele é extremamente prejudicial. Por quê? Porque a gente fica com dificuldade de prever os dados. Os dados, por serem muito erráticos, eles vão necessitar aí de técnicas especiais de previsão. A gente não vai conseguir ter um modelo que preveja o comportamento da série temporal de maneira adequada. Já a razão sinal-ruído, né, de acordo com Marques, ela mede a magnitude da verdadeira informação, que a gente vai chamar de sinal, após algumas variações incontroláveis, que nós chamamos de ruído. Tá certo? Como eu já disse anteriormente, ruído são fatores que a gente não pode controlar. Então, nesse caso, denomina-se como sinal o desempenho desejado e como ruído o indesejado. Um projeto robusto é aquele que é menos suscetível à interferência dessas variáveis conhecidas como ruído. E uma forma de se medir a interferência do ruído na informação verdadeira
é conhecida como razão sinal ruído. Quanto maior for o valor da razão sinal ruído, melhor será a robustez de um processo. Ok? Então, para esses três autores aí, Montgomery, Pimenta e Marques, existem basicamente três tipos de razão sinal ruído. Então, a primeira delas é quando o nominal é melhor. O que significa isso? É quando a gente quer reduzir a variabilidade em torno de um alvo específico, o melhor a um determinado valor. Então, vamos supor que eu tivesse um índice pré-definido. O melhor é que eu tenha uma demanda de 5. Por quê? Porque se eu tiver uma demanda inferior a 5, o meu custo vai ser mais alto. Se eu tiver uma demanda superior a 5, o meu custo também seria alto. Seria uma curva mais ou menos em U, onde ela teria um limitante inferior. Tá ok? Menor é melhor. Então, menor é melhor é quando o sistema é otimizado, quando a resposta for a menor possível. Então, no nosso caso aqui, é o que a gente vai usar. Por quê? Porque quanto menor é a minha demanda, melhor. Ah, mas a minha demanda tem uma limitação de 0, ela não pode ser inferior a 0, não pode ser negativa. Mas a curva dela vai ter um comportamento suave, ou seja, o 0 vai só aumentar, ele não vai ter aquela barriga, a curva dela. E o maior é melhor, é o contrário, né? E quanto maior for a minha resposta, melhor seria o meu sistema, ok? E cada uma dessas três é uma fórmula diferente para o cálculo da razão sinal ruído, ok? Para o nosso caso 2, a razão sinal ruído, né? Ela vai ser dada por essa fórmula aqui. Razão sinal ruído é menos 10 logaritmo de 1 sobre n, o somatório de 1 até n de yi ao quadrado, onde y e i são os valores que foram observados. Tá ok? E n é o número de observações. Tá ok? Então, a gente vai usar essa fórmula para o cálculo da razão sinal ruído. Então, método de pesquisa. Então, inicialmente, a gente conduziu um brainstorming com decisores envolvidos na manutenção de itens reparáveis da empresa, no qual a gente buscou levantar os 15 tipos de itens reparáveis mais impactantes na manutenção. Por que isso? Porque a gente tinha que ter uma amostra de pesquisa, não adiantava a gente trabalhar com todos os 700, ficaria inviável. Porque normalmente as empresas não armazenam em seus bancos de dados os dados da maneira correta. Então, a gente tem que garimpar esse dado, fazer um data mining. Então, o segundo passo seria fazer uma coleta de dados relativos à demanda dos 2 últimos anos, os quais a gente chamou de A e A mais 1, mês a mês. Ou seja, em A a gente teria 12 observações, em A mais 1, 12 observações. Então, a gente discretizou o tempo, né? A gente dividiu por mês. Naquele mês de janeiro, teve uma demanda X, no mês de fevereiro, demanda Y, né? Assim por diante. Aí o terceiro passo foi a gente calcular o coeficiente de variação em razão sinal ruído nas fórmulas apresentadas anteriormente, considerando as séries de A e A mais 1, a gente considerava dentro do ano, até mesmo para depois a gente poder fazer uma comparação do A e o A mais 1, e no final a gente ia ver o quê? Se há uma correlação entre o CV e a razão sinal ruído. E a ideia é usarmos testes de hipóteses para ver a dependência, para estudar a dependência entre essas duas estatísticas, ok? Que no nosso estudo aqui não foi necessário, porque ficou muito, muito evidente que não havia uma correlação entre eles, ok? Depois a gente vai mostrar os dados com mais detalhes. Então, aqui são os dados que a gente obteve, né? Aqui estão os 15 itens, ok? O coeficiente de variação obtido para cada um deles no ano A, o coeficiente de variação no ano A mais 1, a razão sinal ruído em A e a razão sinal ruído em A mais 1. Então, o que eu gostaria de salientar nessa tabela aqui é que a gente, observando os coeficientes de variação, a gente vê que todos eles ficaram acima de 0,4. Então, são itens com alta variação da demanda. Tá ok? Eles têm alta variação da demanda. Ou seja,
o desvio padrão é muito alto em relação à média. Por quê? Porque são itens de baixa demanda. Então, às vezes, tem item aí que a gente tem demanda de 3, 4, 5 por ano, menos de uma unidade por mês. A gente vê que tem a média da inferior a 1, muitas vezes. O desvio padrão altíssimo. Às vezes, num mês, a gente tem uma demanda muito grande, fica longos períodos sem ter demanda. Então, são itens bem difíceis de prever mesmo a sua demanda. Aqui, a gente fez um comparativo do coeficiente de variação e da razão sinal ruído de A para A mais 1. Ok? Então, a gente observa o quê? Que teve uma variação, alguns itens diminuíram o coeficiente de variação e aumentaram, e outros aumentaram. Mesma coisa aconteceu com a razão sinal ruído. Então, pela nossa hipótese, né, o que deveria acontecer? Que o coeficiente de variação deveria diminuir, indicando que os dados estão menos dispersos, ou seja, o processo está mais uniforme, e a razão sinal ruído deveria aumentar, ou seja, deveria indicar que o projeto está mais robusto, e vice-versa. Se houver um aumento do coeficiente de variação, vai haver uma diminuição na razão sinal ruído. Então, são duas grandezas que deveriam ser inversamente proporcionais. No entanto, esse comportamento a gente só observou em apenas nesses 4 itens dos 15 estudados. Por quê? Porque aqui no item B há um aumento do coeficiente de variação e uma diminuição da razão sinal ruído. Aqui uma diminuição do coeficiente de variação e um aumento da razão sinal ruído. Aqui um aumento e uma diminuição e um aumento. Então, somente em 4 itens que a nossa hipótese se confirmou. Nos outros 11 itens, ela não se confirmou. Então, o que isso significa? Que, em tese, não há uma dependência entre o coeficiente de variação e a razão sinal ruído, e vice-versa. Ok? Então, isso aconteceu com 4 itens apenas, ou seja, 26,6% dos itens da amostra. Então, como conclusão, a gente pode concluir, sem a necessidade de um teste de hipótese, que o coeficiente de variação do processo da demanda estudado não depende da razão sinal ruído, e vice-versa. Por que isso? A gente entende o quê? Que a explicação para isso seria que o coeficiente de variação ele mede a variabilidade dos dados em geral, né, indicando a variabilidade do processo como um todo, enquanto a razão sinal ruído mede apenas a influência das variáveis não controladas, ou seja, ruídos no processo. Então, externamente, o processo pode ficar mais robusto, ficar menos suscetível a intempéries externas, mas a parte interna do processo pode ficar pior. Então, isso pode provocar um aumento na razão sinal ruído, sem haver necessariamente uma diminuição do coeficiente de variação, e vice-versa. Então, variabilidade e robustez são conceitos distintos, né? A gente já tinha visto isso no início, e a gente confirma agora que, além de distintos, eles são aparentemente independentes. Então, por isso que a gente tem que usar ambos os indicadores para se monitorar a demanda por item separado. Então, a gente tem um certo vício, né, de utilizar somente desvio padrão, né, no caso aqui o coeficiente de variação, e a gente negligencia essa razão sinal ruído. E ela tem que ser monitorada também, tem que ser controlada. Ok? Então, a prática ideal é aquela que minimiza o coeficiente de variação e maximiza a razão sinal ruído. Ok? Então, como sugestão de um estudo futuro, ok? A gente sugere aí para que se possa observar com mais detalhes a influência de ruídos na demanda de itens reparáveis, na manutenção de helicópteros. Sugere-se que o método aqui descrito seja aplicado a todos os itens reparáveis de uma aeronave e um intervalo maior de tempo. Então, a gente usou 2 anos aqui só, A e A mais 1, mas a gente pode estender isso a 4, 5, 10 anos de série histórica aí, tá ok? E ampliar também esse estudo, né? Isso aí a gente poderia informatizar de forma a fazer
esse procedimento em larga escala. Sugere-se aí a condução do experimento baseado no método Taguchi, né? Então, o método Taguchi, ele remete ao delineamento de experimentos, né? Que ele é um experimento fatorial fracionado, que a gente não precisa testar todos os níveis de um determinado experimento. Ok? Isso possibilita que a gente economize recursos aí. Então, ele se determina a real influência do ruído sobre a demanda. Então, ir lá, colocar o equipamento para rodar no banco de provas, para colocar numa situação de voo, fazer uma simulação realmente com equipamento. Como eu já disse, possibilidade de se automatizar o método escrito, né, implementando-se aí rotinas em Python. A gente utilizou aí basicamente o Excel para fazer esse trabalho. As planilhas estão disponíveis, eu criei um link na internet para que todos possam acessar. Esse link vai estar no artigo apresentado no SBPO, né? E a gente pode fazer uma rotina em Python, né, em C++, para que a gente possa monitorar tanto o coeficiente de variação quanto a razão sinal-ruído. Então, por fim, esse artigo, como eu já disse, ele será apresentado no 55º SBPO, em novembro, né? E os dados eu retirei do meu livro, né? Na verdade, é uma continuação do meu estudo que eu publiquei nesse livro aqui, no e-book, publicado pela editora CIA do e-book. Bom, então aqui algumas referências que foram utilizadas no trabalho e, caso alguém tenha interesse, queira me procurar para ter mais alguma informação, está aí meu contato. Obrigado a todos pela atenção.